Bom, iniciamos então o capítulo 6, a primeira parte do capítulo 6, com progressão geométrica, também chamada de PG. Mas é importante a gente lembrar um pouco do que a gente viu algumas semanas atrás, lá no capítulo 5, onde, dentre as infinitas sequências numéricas, existem duas, eu afirmei naquela ocasião, duas que são especialmente estudadas no ensino médio, que são justamente a PA e a PG, ou progressão geométrica. Não são as únicas, mas são as mais importantes estudadas no ensino médio. É importante a gente fazer uma breve recapitulação, né, do que a gente tinha visto, vai que a gente já andou esquecendo aí algumas coisas, né? E vai ser importante a gente relembrar isso para a aula de hoje. Então, toda sequência numérica obedece uma lei de formação. Por exemplo, essa sequência que você está vendo aí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, esses números não estão aí por acaso. Pode observar que são números inteiros, positivos, pares e dispostos em ordem crescente, né? Então elas estão obedecendo uma lei de formação. Então, seguindo a lei de formação, dizemos que o termo geral AN, ou seja, um termo qualquer dessa sequência, né, é definido por AN igual a 2 vezes N. Vocês lembram que esse N aqui representa um número natural. Então, se nós seguirmos a sequência dos números naturais, por exemplo, começando pelo 1, quando N está valendo 1, então o A índice 1 será 2 vezes 1, que dá 2. E de fato, aqui está o 2. Né? Se digamos que N agora vale 2, então A índice 2 significa o segundo termo daquela sequência, que será 2 vezes 2. De fato, aqui está o 4. Vamos ver com o 3. A índice 3, o terceiro termo daquela sequência, vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. E de fato aqui está o 6. E assim por diante. Tá? A lei de formação ela também pode ser dada como uma fórmula de recorrência. Né? Por exemplo, aqui, essa sequência 5, 9, 13, 17, 21, 24, etc. Ela começa com 5, né? E vai aumentando de 4 em 4. 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17. E assim por diante. Então, como nós podemos escrever isso aqui matematicamente, né? Então, a gente diz o seguinte, que o primeiro termo, A1, né, é 5, aqui está o 5, né? E escrevemos uma relação, uma fórmula associando cada termo ao seu anterior. Veja, nós já demos o primeiro termo, ou seja, quando n vale 1. Agora, para n maior do que 1, então fica valendo esta fórmula aqui. Olha. AN é igual a AN menos 1 mais 4. Né? Então, o que significa esse n menos 1? Significa um termo anterior. Por exemplo, digamos que n está valendo 3. O termo anterior é 2. Né? Então, o que vem antes do A3 é o A2. Né? E o A3 a gente obtém somando o A2, ou seja, o segundo termo, com 4. Né? Já que a sequência, né, ela está aumentando de 4 em 4. Né? De fato, observa, né? O terceiro termo é igual ao segundo termo mais 4. Vamos ver se é verdade. Né? O terceiro termo é 13. Ali está dizendo que é igual ao segundo termo, no caso que é 9, mais 4. De fato, 9 mais 4 dá 13. E assim por diante. Essa fórmula vale para qualquer termo, né, maior que 1. Né? De ordem maior que 1. A progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do termo anterior com uma constante fixa denominada razão R da PA, ou simplesmente razão, né? A razão da PA. Por exemplo, aqui, essa sequência 5, 9, 13, 17, 21, que a gente estava vendo, ela é uma PA de razão 4. Né? Pois, por quê? Porque cada um dos seus termos, a partir do segundo, é obtido ao adicionar, atenção para essa palavrinha que vai fazer diferença daqui a pouco, tá? Ao adicionar 4 ao termo anterior. Né? Isso a gente já viu, correto? Isso é o que caracteriza a PA.
Então, agora, como a gente pode descobrir qual é a razão, né? É muito fácil, né? A gente basta tomar um termo qualquer e subtrair, atenção, subtrair o termo anterior. Então, se eu quero descobrir a razão, eu pego um termo qualquer e subtraio o termo anterior. Por exemplo, eu pego o termo 21 e subtraio 17 e vejo que essa diferença dá 4. Por exemplo, 13, esse daqui, menos 9, também dá 4. 17 menos 13, também dá 4. Então, se isso ocorre com todos os termos, né, então eu fico assim, eu me certifico de que isso aqui é uma PA, né, o que caracteriza a PA. Tá? E o termo geral de uma PA? A expressão termo geral em uma sequência indica uma fórmula, né? Uma fórmula que permite calcular um termo qualquer, que a gente chama de AN, né? Um termo qualquer da sequência, sem precisar escrever todos os termos da sequência. Né? Então, o termo geral de uma PA, o termo geral AN, né? Sempre pode ser escrito em função do primeiro termo, A1, da progressão e a sua razão, que a gente chama de R. Né? Então, essa fórmula aqui é que caracteriza uma progressão aritmética. Né? Um termo qualquer é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 multiplicado pela razão. Tá? Muito bem. Um exemplo aqui, talvez fixe melhor isso. Né? Para determinar o 20º termo desta PA, por exemplo, aqui, né? Menos 9, menos 5, menos 1, 3... Eu só tenho aqui 4 termos. Mas qual será o 20º termo? Né? Ele não está escrito aqui, mas será que tem como eu descobrir? Tem sim. Né? Uma maneira seria eu escrever todos eles. Né? Eu precisaria primeiramente encontrar a razão, não tem jeito, né? Eu teria que encontrar a razão, pegando um termo qualquer e subtraindo o anterior. Né? E então escrever todos os termos até chegar no número 20 e descobrir. Né? Mas isso não é muito prático. Né? Se a gente usar esta fórmulazinha aqui, a gente descobre rapidamente. Né? Primeiramente, a gente vai encontrar a razão. Não é fácil, é só pegar um termo qualquer. Por exemplo, eu pego o segundo termo, menos 5, e subtraio menos 9, vai ficar assim, menos 5 menos menos 9. E isso é a mesma coisa que menos 5 mais 9. Né? Menos por menos vai dar mais aqui. Olha. Né? Então, menos 5 mais 9 dá 4. Então, acabei de descobrir a letra R aqui da fórmula. Né? Agora, como eu estou querendo encontrar o termo número 20, o 20º termo, então meu N vale 20. Né? Então, aqui, olha, esse N aqui vale 20. Esse N aqui vale 20. O primeiro termo eu já tenho, está aqui, menos 9. Né? Então, é só jogar tudo na fórmula. Vai ficar A índice 20, ou seja, o 20º termo, vai ser igual ao primeiro termo, que é menos 9, porque eu olhei aqui na lista, né, na PA, mais 20 menos 1, que significa N menos 1, né, 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que a gente já descobriu que vale 4. Fazendo essas continhas aqui, a gente descobre que o 20º termo desta sequência aqui vale 67. Né? Tranquilo isso, né? Bom, e por fim, ainda lá no capítulo 5, a gente viu que é possível obter a soma, né, dos n primeiros termos de uma PA através dessa formulazinha aqui. Sn é igual a A1 mais AN vezes n, tudo isso dividido por 2. Né? Por exemplo, aqui, né, se eu tenho essa sequência, né, essa PA 2, 11, 20, 29, etc., se nós continuássemos escrevendo, digamos, até o 12º termo, né? 12 primeiros termos, então, e quiséssemos saber quanto é que vai dar a soma de tudo isso, 2 mais 11 mais 20 mais 29, etc., até o 12º termo, né? Então, primeiramente vamos verificar a razão, né? Pega um termo qualquer e subtrai do anterior. Por exemplo, 11 menos 2 vai dar 9. Ou então 20 menos 11, que também vai dar 9, né? E o 12º termo, nós não sabemos, porque não está escrito aqui o 12º termo. Mas nós precisaremos dele para usar essa fórmula. Né? Então, a gente vai usar aquela fórmula do termo geral, né?
que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, né? Substituindo os valores. O 12º termo, ou seja, o A12, vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, está aqui 2, né? Mais 12 menos 1, que é o número de termos menos 1, vezes a razão, que é 9. E então descobrimos que o 12º termo vale 101. Muito bem. Então já temos o 12º termo, já temos o primeiro termo, já temos o número de termos, que são 12, né? Agora é só jogar tudo na fórmula e calcular, tá? Ao calcular, fazer essa continha aqui, ó, substituindo na fórmula, a gente descobre então que a soma dos 12 primeiros termos dessa PA é 618. Mas, professor, é isso aí, a gente já viu, né? Não vai cair na prova, de fato não vai cair. Mas o assunto que a gente vai ver agora, né, que é progressão geométrica, necessita que a gente dê esse refresco aí, nesse refresh, né, na nossa mente aí para poder avançar um pouquinho, ok? Então hoje a gente vai ver exatamente isso, progressão geométrica. Bom, vamos começar observando essas duas sequências aí, tá? Eu tirei aí do livro de vocês essas duas sequências, inclusive a letra B aí está com erro, tá? Vocês depois aí corrijam, por favor. Então a primeira sequência, 2, 4, 8, 16, 32. Esta sequência, com certeza, não é uma PA, né? Porque se você fizer a subtração de um termo qualquer pelo anterior, vai dar diferente. Por exemplo, 4 menos 2 dá 2. 8 menos 4 vai dar 4. 16 menos 8 vai dar 8. Né? Cada vez está dando uma conta diferente, um resultado diferente. Né? Aqui também, olha, 27 menos 81, 9 menos 27, 3 menos 6, cada um dá um resultado diferente. Então isso não é uma PA, e de fato não é. Né? Nessas sequências aí, os termos a partir do segundo são obtidos pelo produto, tá? Do termo anterior, ou seja, a multiplicação, né? Do termo anterior por uma constante numérica. Né? Esta é denominada razão e é usualmente referenciado pela letra Q. Tá? Na PA a gente usava a letra R para denominar a razão. Agora na PG a gente vai usar a letra Q, tá? Para designar a razão. Tá? Vamos ver o que isso significa aqui. Olha só. Ele disse que cada termo a partir do segundo, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o segundo termo. Ele é obtido pelo produto, ou seja, pela multiplicação do termo anterior, o termo anterior é 2, por uma constante numérica. Vamos ver. Se eu usar 2 vezes 2 vai dar 4. E esse daqui, se eu usar o termo anterior e multiplicar por 2, 2 vezes 4 vai dar 8, é verdade. E esse daqui, se eu pegar o termo anterior e multiplicar por 2, vai dar 16, continua sendo verdade. E esse termo aqui, se eu pegar o termo anterior e multiplicar por 2, vai dar 32. Faz todo sentido. Né? Mas será que aqui também faz? Vamos lá. 81. Para chegar no 27, eu tenho que multiplicar por quanto? Né? Na verdade, eu tenho que dividir por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Né? Então, eu posso dizer que a razão desta PG aqui da letra B é 1/3. Porque se eu multiplico 81 por 1/3, obtenho 27. Se eu multiplico 27 por 1/3, obtenho 9. Né? Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. 27 dividido por 3, de fato, dá 9. Né? Agora, se eu pego 9, multiplico por 1/3, ou seja, divido por 3, vai dar 3. Se eu pego 3 e divido por 3, vai dar 1. Se eu pego 1 e divido por 3, vai dar 1/3. Se eu pego 1/3 e divido por 3, vai dar 1/9, e assim por diante. Tá? Então, sequências numéricas desse tipo são definidas como progressões geométricas, que é o tema da aula de hoje. Tá? Então, como se descobre a razão? A gente pega o segundo termo, divide pelo primeiro, que dá o mesmo resultado de pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo. Né? Ou seja, qualquer termo, se eu dividir pelo termo anterior, eu tenho que encontrar um certo valor constante, que é chamado de razão da progressão geométrica. Né? Foram os exemplos que eu dei aqui. Tá certo? Bom, vamos ver também a classificação. Né? As PGs elas têm assim, uns tipos interessantes. Elas podem ser crescente, decrescente, constante ou alternada.
Por exemplo, essa aqui é crescente, olha, 2, 6, 18, 54, 162, né? O primeiro termo é 2 e a razão é 3, né? Porque de fato, se eu sair multiplicando, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 3 vai dar 18, 18 vezes 3 é 54 e assim por diante. Então a gente nota aqui que numa PG crescente, a razão é um número positivo maior do que 1. Por quê? Porque, olha só, neste outro exemplo, eu vou usar uma razão que é menor do que 1, mas também é positivo, ou seja, um número que está entre 0 e 1. Né? Neste caso aqui eu escolhi 1 meio. Então vejam, neste caso, né, eu pego o primeiro termo, que é 200, né, e multiplico por 1 meio, eu encontro a metade dele, que é 100. Eu pego o 100, multiplico por 1 meio, encontro a metade dele, que é 50. Tá? E assim por diante. Então, toda vez que eu tiver uma razão que está entre 0 e 1, eu tenho uma PG decrescente. Tá? Agora, pode acontecer também uma PG meio sem graça, que é a chamada PG constante. Né? Neste caso aqui, o primeiro termo é 3 e todos os outros termos também são 3. Então, ela é constante. Isso acontece sempre que a razão for igual a 1. Tá? Realmente, né? Porque se a gente qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Né? Por isso que acontece isso. Agora, essa aqui é interessante. Tá? Chama-se PG alternada. Né? Neste exemplo aqui, o primeiro termo é 5. Mas olha só, o segundo termo é menos 10, deu um número negativo. O terceiro termo é mais 20, deu um número positivo. O quarto termo é menos 40, deu um número negativo. Observa que ela está se alternando. Um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo. E assim por diante. Tá? Isso ocorre sempre que a razão for um número negativo, um número menor do que 0. Tá certo? Bom, termo geral. Da mesma forma como lá na PA, né? A gente tinha aquela fórmula do termo geral, que a gente já viu aqui hoje na revisão, né? A PG também tem sua fórmula do termo geral, que evidentemente vai ser diferente dessa, né? Então, o termo geral da PG, ela é dado dessa maneira aqui, ó. A n é igual a A1, ou seja, o primeiro termo, multiplicado pela razão, que é Q, elevado a n menos 1. Tá? O número de termos menos 1. Então, esta é a fórmula do termo geral da PG. Eu espero que você anote aí no seu caderno, né? Porque quando você for fazer os exercícios, né, ou fazer a prova, já que a prova é com consulta, você saiba onde encontrar isso, correto? Muito bem, com o auxílio dessa fórmula, é possível determinar qualquer termo de uma PG em função apenas do primeiro termo e da razão Q. Né? Então, se a gente tiver o primeiro termo e tiver a razão da PG, então a gente pode determinar qualquer termo da PG, sem precisar escrever ela toda. Tá certo? E uma outra fórmula importante, né? A gente vai precisar dela daqui a pouco, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG. Né? Na PA também tínhamos uma fórmula para o cálculo da soma dos n primeiros termos. Né? No caso da PG, que tem a razão diferente de 1, ou seja, que não seja constante, né? Então ela é dada por esta formulazinha aqui. Tá? Não se assuste não, ela não é difícil não. Então a gente vai precisar do primeiro termo, né? Do número de termos que a gente quer somar, que está representado aqui pela letra n, né? E a razão. Então, Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Então, essa fórmula e as outras que a gente já viu hoje, né, serão úteis na resolução de problemas que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Eu tenho certeza que a gente somente vendo fórmulas, a gente não aprende, né? A gente só aprende quando a gente faz exercícios. Tá? E eu espero, sinceramente, que você esteja aí com o seu caderno na mão para a gente fazer, né, os problemas resolvidos do próximo vídeo. Ok?